Vemos uma igreja que crê e valoriza a família segundo os princípios bíblicos. Neste sentido, construímos uma série de estudos que vamos compartilhar nestas noites de ensino. Família, ideia de Deus. Este será o tema que vamos compartilhar e que queremos utilizar a analogia de um construtor que edifica uma casa com princípios da construção, que nós queremos também trazer os princípios eternos da Palavra de Deus para a construção de uma família segundo a ideia de Deus. Então queremos te convidar a estar connosco ao longo destas semanas. Boa noite a todos, bem-vindos às noites de ensino da Igreja Reviver em Santo António dos Cavaleiros. Estamos a falar sobre família, ideia de Deus. Ao longo destas semanas temos vindo a falar acerca de princípios fundamentais que temos que colocar na nossa vida para construirmos uma família de acordo com os princípios, de acordo com a ideia de Deus para a nossa vida. Através das várias fases da construção que um construtor utiliza na edificação de uma casa, trouxemos para este estudo algo que não pode ficar na teoria, antes ele tem que ser colocado no chão da vida, na ação, na prática, para nós podermos ter a família que Deus idealizou, a família que Deus tem para ti também. Hoje eu vou concluir mais uma fase importante na construção de uma casa. Hoje nós vamos falar sobre paredes e telhado. Para a semana, a nossa irmã Sara Catarino, ela vai continuar este estudo e eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção e eu quero que vocês possam estar presentes também nestas noites de ensino e será espetacular tu poderes ouvir aquilo que a Sara tem preparado, porque nós vamos continuar a construir a casa, a família que Deus idealizou para nós. Fica já aqui o convite. Vamos levantar então as paredes. Tal como temos vindo a fazer até aqui, vamos associar as paredes a alguma coisa, a algo que é fundamental. E isso que eu quero associar às paredes é o amor. Todas as casas têm paredes internas e externas. Elas são construídas de diversas formas, umas com betão, outras com tijolos, outras com pladur, outras com madeira, pouco importa. A verdade é que as paredes estão em todo o lado. Assim deve ser o amor. Ele tem de estar em todo o lado. Não importa como tu estás a expressar o amor, não importa como tu estás a revelar esse amor, não importa o que tu estás a fazer para que o amor seja visível, o que importa é que ele esteja em todo o lado. O amor é a palavra mais desejada e poderosa que todos querem possuir. Eu vou repetir. O amor é a palavra mais desejada e mais poderosa que todos querem possuir. Ela está carregada de vários significados. Há dicionários que dão mais de 20 ideias diferentes das quais nós usamos diariamente. Talvez eu tenha a certeza que tu e eu já dissemos assim: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus pais, eu amo os meus irmãos. No entanto, eu acredito que tu também já disseste: eu amo esta comida, eu amo este lugar, morro de amor por esta música. Enfim, parece que a palavra amor tem sido colocada de uma maneira despropositada e até banalizada em vários contextos da nossa vida. Como nós estamos a construir a nossa casa com os planos divinos de um arquiteto divino, talvez nós temos que olhar para este projeto de acordo com aquilo que a Bíblia diz e descobrir, à luz das Escrituras, todos os significados englobados nesta única palavra, amor. Os gregos, no Novo Testamento, tinham pelo menos 5 palavras para distinguir e descrever os vários aspectos do amor e as suas relações. Amor, epitúmia, tem em si o sentido de desejo forte de algo, mas também existia para eles o amor eros, tem em si a ideia de romance. O amor storge tem um profundo sentido de pertencer a alguém. O amor filéu é o amor de amizade, camaradagem, partilha,
comunicação e, por fim, o amor ágape. Aqui estamos a mover-nos de algo físico para algo espiritual. Ágape é o amor absolutamente despido de egoísmo e tem a capacidade de dar e continuar a dar, sem esperar nada em troca. Nas Escrituras nós encontramos esta palavra amor descrita destas formas: epitúmia, eros, storge, fileu e ágape. E daí as Escrituras serem tão claras e serem tão instrutivas, e que muitas das vezes nós estamos a colocar a palavra amor em tantos contextos e está a ser tão banalizado, e as Escrituras nos revelam. E talvez aquilo que tu estás a dizer que de alguma maneira é o epitúmia, talvez tu tens um forte desejo que tu tens pelaquela pizza, mas provavelmente, como tu utilizas a palavra amor, parece que ela perdeu a sua força. Então eu quero te encorajar a tu teres esta noção de que nem tudo o que tu estás a dizer é mau, mas provavelmente esta distorção de ficar tudo centrado na mesma palavra, as Escrituras nos revelam que tu podes ter um tipo de amor por algumas coisas, mas que é adequado e que de alguma forma tem que ser colocado no lugar próprio. Toda a Bíblia, ela é uma carta de amor e através dela nós podemos aprender a amar. Muito resumidamente, o Velho Testamento fala da relação amorosa entre o Senhor Jeová e a nação de Israel. Por vezes, esta relação é comparada ao amor de um marido pela esposa, determinado em ganhá-la, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas do passado também. No Novo Testamento, o leque da revelação abre-se ainda mais ao apresentar-nos o quadro completo do amor de Deus pelo homem. Vemos de uma forma muito intensa a revelar-se num homem, na pessoa de Jesus Cristo, pronto até morrer de uma morte dolorosa, a morte de cruz, por todos aqueles que Ele os amou até ao fim. João 3,16, o coração da Bíblia, como eu costumo dizer, revela muito bem este tipo de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se conseguíssemos resumir tudo o que a Bíblia nos diz sobre amor, talvez poderíamos dizer que o amor está sempre a fazer o melhor por aquele que ama. Vou repetir. O amor está sempre a fazer o melhor por aquele que ama. Parece simples, não é? O mistério está na razão que nos leva a querer fazer o melhor pela pessoa que amamos. E aqui é que está o mistério. É a razão pela qual nós estamos a fazer tudo aquilo que nós estamos a fazer. Será que a razão é algum tipo de interesse ou que eu tenho em relação ao que eu vou obter dessa pessoa, ou eu estou a dar todo o meu amor para que ela possa desfrutar, para que ela possa ser alimentada por aquele que é o mais precioso que eu lhe posso dar, o meu amor. O amor reconhece sempre um valor único no amado e escolhe sempre afirmar esse valor em relação ao outro. O amor é uma escolha que tem que ser materializada em ações. Eu vou repetir, o amor é uma escolha e uma escolha que tem que ser materializada em ações. Hoje em dia, todos nós somos bombardeados com anúncios que nos dizem que nós precisamos ter isto e aquilo, precisamos de ter argumentos para sermos amados. É necessário nós escolhermos talvez o melhor perfume, temos que lavar os nossos dentes com aquela pasta dentífrica, temos que lavar o nosso cabelo com aquele determinado shampoo, temos que usar aquele determinado desodorizante, e uma sociedade cada vez mais orientada pelos mídias, elas passam a mensagem que para nós sermos amados, nós precisamos de popularidade, de produtos certos e apelo sexual. Hoje em dia é aquilo que está a ser transmitido e que de alguma maneira Paulo diz: vocês não se podem conformar com essa forma de pensar, mas vocês têm que renovar o vosso entendimento. E aí vocês vão experimentar o que é bom, o que é perfeito
e o que é agradável na minha vontade. Mas a Bíblia revela também alguma coisa fantástica. Ela revela que o verdadeiro segredo para nós sermos amados, desejados pelo nosso cônjuge, passa por algumas coisas que são necessárias. O segredo é aprender a dar amor em vez de tentar atraí-lo. O segredo é dar amor em vez de tentar atraí-lo. Na verdade, isto é feito de uma forma muito simples, mas também muito poderosa, se nós colocarmos em prática. O amor, quando nós damos amor, nós podemos dar em pequenas ações intencionais, que podem ser gestos que parecem não ter importância alguma, podem ser palavras ditas de afirmação no momento certo, da forma carinhosa, sem esperar nada em troca. Eu creio que pode ser feitas através de ações de dar abraços a pessoas certas. Ontem mesmo eu estive numa reunião em que essa reunião estávamos a conversar e a determinada altura um dos elementos daquele casal começou a abrir o seu coração e a falar das suas dificuldades. Foi tão belo e bonito ver que aquele homem que estava num determinado local se deslocou até perto da sua esposa e ali ficou perto dela. Que gesto de amor tão bonito que eu vi aquele homem em favor da sua esposa. Ele não fez nada senão ir para o pé dela. Às vezes são coisas tão simples, mas são coisas tão poderosas. Tu podes ofertar um presente, alguma coisa que essa pessoa gostava muito de ter e tu, se calhar, abdicaste de algumas coisas que tu também gostavas de ter, mas da qual tu, em amor, em favor dela, tu deste-lhe um presente também. E sabe uma coisa? No início, todas estas coisas parecem um bocadinho mecânicas, parece um bocadinho até que tu estás a criar alguns esquemas mentais e estás aqui, de alguma maneira, a fazer coisas que provavelmente ela não vai entender muito bem, mas eu quero te encorajar, não desistas. Não desistas de fazer aquilo que está correto, porque tudo isto irá apontar para um amor mais genuíno, irá ter os seus encantos e a sua satisfação na relação conjugal também. Então, constrói estas paredes e faz com que o amor seja uma realidade na tua casa e na tua família. Agora que a casa está a começar a ganhar forma, nós já construímos as fundações, nós já construímos os pilares, nós já construímos as vigas, a casa já tem paredes, vamos construir algo necessário na edificação de uma casa, que é o telhado. Nesta casa que estamos a edificar, a família, nós precisamos colocar algo que proteja, algo que cubra todos aqueles que habitam na casa. Eu estou a falar do perdão. O perdão é alguma coisa extremamente importante e imprescindível para estar na nossa vida. Nenhum relacionamento pode subsistir sem perdão. Perdão é um assunto prioritário no ensino de Jesus. Infelizmente, existem casais que dormem ao lado um do outro, sentam-se nos bancos até das igrejas, vão de férias juntos, mas os seus casamentos estão destruídos por causa de conflitos, de palavras, de ações que não foram resolvidas e não foram perdoados. É algo assustador perceber que isto é uma realidade. Mas eu quero dizer que há um poder transformador quando nós perdoamos. Uma das mais belas histórias da Bíblia que fala sobre perdão é a história de José. Encontramos a sua história lá a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Eu quero vos encorajar depois vocês a lerem esta passagem, esta história de José em Gênesis, capítulo 37 até 50, pois é uma história fantástica. José tinha tudo para deixar-se destruir por um sentimento de amargura, mas ele escolheu fazer uma coisa imprescindível e que levou a ele ter sucesso em toda a sua vida. Ele escolheu no seu coração perdoar. E quando chegou o momento dele libertar, declarar esse perdão aos seus irmãos, isso foi uma realidade fantástica. Sempre que paramos para refletir sobre perdão, facilmente compreendemos que para conviver com alguém, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que perdoar.
É impossível uma pessoa ser sempre certinha. É impossível numa relação conjugal ou de amizade ou com os filhos alguém não cometer algum tipo de erro em relação ao outro. E o perdão tem essa capacidade de regenerar, de trazer vida em toda essa relação, seja ela qual for, familiar, relacional com amigos, com colegas de trabalho, mas sobretudo nas relações conjugais. São extremamente importantes. Mas, afinal, o que é isto de perdoar? Perdoar é desativar o mecanismo da violência que existe dentro de nós. Eu vou repetir. Gostei muito desta frase. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós, que muitas das vezes brota cá para fora. Então, perdoar é ser grato a Deus pelo perdão que nós recebemos dele. Eu repito que aquilo que Deus fez na minha vida, eu coloco agora em favor do outro. Ou seja, é como que uma repetição. Eu compreendo que se Deus me perdoou, é impossível eu não perdoar aquele que está próximo de mim também. É ter a mesma ação de Deus em favor do outro. É perdoar, é manter aberto os canais que fluem a confiança e o amor incondicional. Perdoar é tomar a decisão de não levar mais a ofensa perante 3 pessoas: Deus, eu e o outro. O perdão é a virtude central do cristianismo, pois é a atitude que gera a possibilidade de convivermos de forma livre com estas 3 pessoas, com Deus, comigo mesmo e com o outro. E quando nós vivemos esta realidade num lar, quando o perdão, ela de alguma forma, ela está na nossa casa, nós somos livres. Mas quando ela não está presente na nossa casa, quando nós não perdoamos, tu podes ser um prisioneiro dentro da tua própria casa. Então é alguma coisa muito perigosa quando eu não perdoo, porque deixar de perdoar é uma atitude que gera amargura na nossa vida. Está lá no capítulo 12, versículo 15 de Hebreus. O perdão de Deus fica retido quando nós não perdoamos. Eu vou repetir, o perdão de Deus fica retido quando nós não perdoamos. Vamos ler este texto que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: de facto, se perdoarem os outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem os outros, o vosso Pai também vos não perdoará. Que coisa está aqui, que segredo fantástico Deus nos revela através da sua palavra. Que nós, quando perdoamos, nós entramos num mecanismo de perdão, num mecanismo em qual Deus nos perdoa e nós perdoamos o outro, do qual o outro não fica da forma retido aquilo que é a bênção de Deus sobre a minha vida, eu não fico prisioneiro de mim mesmo, o outro não fica preso. Nós entramos aqui num ambiente de liberdade e de vida, que é o perdão de um homem, de uma mulher viver livre totalmente. A ausência de perdão mantém a pessoa refém ao seu passado. Tenho percebido isto, tantas e tantas pessoas que ainda não conseguiram perdoar uma palavra, uma ação que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. E Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 28, fala a história de um homem que foi perdoado de uma dívida impagável. Um homem que chegou-se diante do seu Senhor e aquele homem não tinha forma como pagar aquela dívida. E de um momento para o outro aquele homem disse assim: olha, tu estás perdoado, olha, vai de uma forma livre. E aquele homem que tinha acabado de ser perdoado sai daquele lugar de forma livre. Ele tinha sido liberto por aquele homem que iria poder ficar com os seus filhos, com a sua esposa, com tudo aquilo que ele tinha, mas ele disse assim: não, vai à tua vida, tu és livre. E no meio do caminho ele encontrou alguém que lhe devia pouco dinheiro. E aquele homem agarrou-lhe ao pescoço, começou-lhe a implorar e a dizer: paga o que me deves, que senão eu vou-te lançar na prisão. E pessoas que tinham estado e tinham sabido de tamanho perdão, de tamanho gratidão que aquele homem tinha recebido por parte do seu Senhor, eles começam a ver: espera aí, este homem não está a ser grato, ele está a ser ingrato. E foram ter com o Senhor. E aquele homem chamou-o novamente. E aquele homem
foi para a prisão entregue aos atormentadores, porque ele não teve a consciência da dimensão do perdão que o seu Senhor tinha lhe dado e ele não conseguiu colocar isso em favor do outro agora. Então, muitas das vezes, quando nós ouvimos esta história, parece um pouco estranha. Como é que aquele homem começou por perdoar e depois, mais tarde, ele o lança outra vez na prisão? Mas está aqui um ensino pedagógico. E este ensino pedagógico é exatamente este. É que o perdão ele tem que ser trabalhado e vivenciado, porque se eu sou perdoado, eu tenho que perdoar o outro também. E é uma sequência da qual traz bênção sobre a nossa vida. Eu costumo muitas vezes dizer que o grande salto da fé não é do presente para o futuro. O grande salto da fé é do passado para o hoje. Tantas e tantas vezes nós pensamos que o nosso salto da fé é de hoje para o futuro, mas não é. O grande salto da fé para ti e para mim é nós compreendermos que o nosso passado foi perdoado. É nós compreendermos que Jesus já fez tudo por nós, que tudo aquilo que foi a sua obra da cruz no amor, da qual Ele nos disse que está perdoado, que toda a cédula que pesava contra nós Ele rasgou, e assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Agora, a grande oportunidade que nós temos é nós compreendermos que nós temos que aceitar este perdão, que nós temos que vivê-lo pela fé e compreender que agora em Cristo Jesus nós somos homens e mulheres livres. E em Cristo nós encontramos esta liberdade. Em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo nós podemos também perdoar outros. Então, para mantermos esta liberdade, eu tenho que continuar a perdoar com o mesmo amor com que um dia eu fui amado e fui perdoado por Deus. Eu sei que não é fácil, mas o perdão sempre tem que ter sacrifício. O perdão sempre tem sacrifício. O perdão de Deus por nós custou um alto preço. Custou a morte do único filho que Deus tinha. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Para o homem natural, a justiça humana condena o pecador à morte. Mas para o homem espiritual, o perdão é a justiça que traz vida. Para o homem espiritual, o perdão é a justiça que traz vida. Jesus viveu e deu a sua vida para nos perdoar. E quem está unido a Jesus Cristo deve viver desta forma. Esta é a lógica da fé, totalmente contrária à lógica humana. Mas, como nós temos vindo a falar, se nós queremos construir a nossa família segundo a ideia de Deus, segundo o projeto de Deus, com bases bíblicas, nós temos que trazer isto para a nossa vida. E nós só vamos conseguir viver bem uns com os outros. Nós só vamos conseguir viver bem connosco próprios, com Deus também, se nós não guardarmos qualquer tipo de mágoa, de amargura no nosso coração e se dermos lugar ao perdão. Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, diz: assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Eu creio que pessoas e famílias estão a viver vidas de derrota porque não conseguem colocar em prática este princípio eterno de Deus, do perdão. Tantas histórias nós já ouvimos de pessoas que preferem viver uma vida de amargura, rancor, de não falarem com o pai, de não falarem com a mãe, com um tio, com um colega, com uma pessoa, e aquilo só vai as azedando, aquilo só vai as corroendo e aquilo vai sendo cada vez mais interno e vai se revelando para o exterior de uma forma tão intensa. Como já disse em outros momentos, a família cristã não está imune a passar por desafios e por circunstâncias duras e adversas que tantas vezes nos leva a nós não perdoarmos. Mas quando nós construímos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, da forma como Deus idealizou, nós podemos olhar para trás e ver aquilo que Deus diz lá em Romanos, no capítulo 8, 28, como uma realidade. Nós sabemos que tudo contribui
para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. Há coisas na vida que eu não sei explicar, há coisas na vida que tu não sabes explicar, mas quando tu estás seguro em construir a tua vida, em trazer os princípios eternos da palavra de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua relação conjugal, para a tua vida em particular, tu vais perceber que todas essas coisas Deus contribui para o teu bem. Todas estas coisas Deus vai te dar como que alguma coisa para a sua glória e Deus vai converter o mal em bem. Deus é o Deus dos impossíveis. Eu estou quase a terminar e eu gostava só de trazer isto para a tua vida. Permite que o amor esteja em todo o lado. Permite que o perdão te cubra em todos os momentos. Então faz de tudo até onde o amor te permitir. Perdoa sempre. Pede perdão. Traz para a tua vida esta realidade, porque a tua casa, tu estás a construir uma família duradoura, sólida, e sem estes princípios vai ser impossível tu viveres desta forma. Então eu quero te abençoar e orar para que tu possas trazer para a tua vida todos estes princípios que nós temos vindo aqui a falar. Nem sempre são fáceis de colocá-los em ação. Paulo dizia uma coisa que me fascina tantas vezes e que eu olho para mim e traz-me exatamente isto para a minha vida. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Eu não tenho conseguido todas estas coisas, mas eu estou a trabalhar, eu estou-me a esforçar para trazer todas estas realidades para a minha vida também. Quero-te agradecer pelo tempo que nós passamos juntos ao longo deste tempo. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e eu espero que estes princípios eternos da Palavra de Deus possam ser aplicados na tua vida de uma forma prática, de uma forma consolidada e que Deus possa trazer à tua vida o privilégio, o prazer de tu dizeres também: eu estou a construir a minha família segundo a ideia de Deus. Que Deus ricamente te abençoe.